Estamos em um ano profético, em um ano que o Espírito de Deus virá sobre nós, com poder e com graça, fazendo coisas poderosas no nosso mundo. Nós cremos que o Espírito Santo já está conosco. Quantos creem nisso essa noite? Mas até que ele chegasse até nós, um longo caminho foi percorrido, um longo trajeto foi trilhado, para que eu e você tivéssemos acesso à graça do Pai. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus começou a liberar o seu haja, e por meio da palavra do Verbo vivo, todas as coisas começaram a se mover, para que a criação se formasse. Surgiram peixes, aves, répteis, animais silvestres. Eu e você fomos criados ali, por um Deus que está acima de todas as coisas, por um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, um Deus que está assentado no alto e sublime trono, um lugar de vida, de glória, de poder, representando a vida de Deus que há sobre nós. Deus manifestando a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas, estava interessado em fazer com que o seu Espírito chegasse até nós. No princípio havia dificuldades, não era fácil se chegar ao Espírito Santo. Apenas alguns homens escolhidos eram aqueles dotados por Deus para terem esse acesso ao Pai. Moisés era um desses homens, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que com o ímpeto de força do Espírito levanta sua mão sobre o mar, com um cajado, toca nas águas, e o mar se abre, para que o povo de Israel atravesse, e a vitória do Senhor seja celebrada. Era a graça do Espírito Santo sendo manifestada, era o poder de Deus na terra para nós. Mas para que tudo isso viesse a existir, para que o Espírito Santo se manifestasse por meio de homens poderosos, era necessário que a humanidade o adorasse. E adorando a Deus em espírito e verdade, haveria a manifestação do Espírito, assim como houve com o sucessor de Moisés, Josué, homem que estava sempre cheio do Espírito Santo e caminhava por debaixo de uma promessa, que por onde quer que ele fosse, o Senhor sempre iria à sua frente, guiando e conduzindo, para que toda a criação mostrasse a grandiosidade do seu poder. Contudo, apesar do poder de Deus sendo manifestado, ainda havia dificuldades para o acesso ao Pai. Os homens estavam oprimidos por um regime autocrático. Era a lei que prendia e oprimia muitos. Era a lei que fazia prisões e cadeias sendo jogadas. Os homens eram conduzidos pela lei, enquanto a graça nos dava acesso livre. A lei oprimia e prendia os homens. Todos estavam sendo conduzidos por algo que não era bom, e muitos chegavam a morrer, pois não tinham direito à graça. Era um tempo difícil para a humanidade. Apesar de Deus Todo-Poderoso, assentado no alto do trono desde o início, está sempre lá. O Espírito Santo, aquele que faz a interlocução entre mim e Deus, entre você e Deus, ainda não havia se manifestado sobre toda a carne, como Joel profetizara anos mais tarde. E por isso, os homens andavam à procura de algo que pudesse me preenchê-los, e de um lado para o outro suplicavam, presos, oprimidos e muitas vezes mortos, para que a graça do Pai fosse liberada. E para o Espírito Santo estar distante, por não haver essa comunicação direta, parecia que os homens estavam sem a presença de Deus. Contudo, o plano mais maravilhoso de todos estava sendo elaborado ali. O coração do Pai pulsava para que algo viesse a existir. O coração do Pai pulsava para que Jesus nascesse. E Jesus nasceu
história da humanidade toma uma nova direção, um novo rumo. Jesus cresce em graça e sabedoria, para já na idade adulta ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Após receber o batismo, Jesus dá início a um ministério poderoso na terra. Jesus, cheio do Espírito de Deus, começa a ensinar aos homens a respeito daquilo que ele era capaz de fazer e que Deus havia criado. Por meio do poder do Espírito, Jesus libertava aqueles que estavam oprimidos por espíritos malignos. Aqueles que não tinham vista, novamente tinham a luz, porque Jesus curava aqueles que estavam enfermos. Os paralíticos eram curados e sarados. Nem mesmo a morte tinha poder diante da autoridade que havia em Cristo. Mas para que o ministério do Pai se prolongasse na terra, Jesus levantou, selecionou 12 homens. 12 homens cheios do Espírito Santo para prolongar a vida do Pai nessa geração. Contudo, durante a Santa Ceia, momento de reunião com os 12, aquele que trairia Jesus é revelado. No partir do pão, Judas é mostrado a todos. Começava ali um momento difícil para a humanidade. O Messias, o enviado. E no jardim de Getsemane, Judas trai Jesus com um beijo. Começa ali um momento de morte, onde Pedro tenta parar os soldados, corta a orelha de um deles, é impedido por Jesus, que opera ali mais um de seus milagres, colocando a orelha daquele soldado novamente no lugar. Agora do Pai é manifestada, contudo, era preciso que o Filho do Homem padecesse. Jesus sofreu, Jesus padeceu pelos nossos pecados, para que a graça fosse revelada. Jesus sofreu aprisionado, e como um cordeiro ele é levado, colocado em um lugar para ser levado ao matador. Era necessário que o Filho do Homem padecesse para que o Espírito Santo viesse. E ali, colocado na cruz, eles erguem a cruz. Jesus é erguido, absorvendo os meus e os seus pecados. Ele é colocado no lugar de Deus para que o Espírito Santo pudesse entrar entre nós. Celebra, igreja, porque a cruz não foi o fim, foi apenas o começo. E quando parecia ser o fim, Jesus suspirou. O Filho do Homem estava morto. É lançado então em um sepulcro, colocado ali. E agora, onde está a graça? Aquele que poderia nos ajudar não pode mais. Será que Jesus está morto? Será que não há mais solução para a humanidade? Aquilo que parecia ser a solução, aquilo pelo qual a humanidade tanto suplicava, parecia ter se acabado ali. Os homens necessitavam de algo. Eu e você necessitávamos que alguma coisa acontecesse para que a glória do Pai fosse revelada. Eu e você estávamos carentes do Espírito de Deus. Mas o plano mais maravilhoso de todos, a graça do Pai estava por ser revelada ali. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e deixou para nós o Espírito Santo de Deus, aquele que vive e reina para sempre. E você é isso, a glória do Senhor, a vida fluindo em nós, a vida do
poderoso. E ele disse que derramaria sobre toda a carne. Como o vento, ele viria sobre nós. Há um momento em João em que Jesus lhe dá uma palavra profética e diz para os discípulos, soprando sobre eles, ele diz: recebeis o Espírito Santo de Deus. Recebeis o Espírito Santo de Deus. Recebeis o Espírito Santo de Deus, que está soprando nesse lugar, que está soprando nesse lugar, que está soprando nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está soprando sobre nós hoje. Porque a uns Ele levantará por profetas. Você crê? A outros Ele levantará por apóstolos. A outros por mestres. E distribuirá dons. Dons de profetizar. Dons de falar em outras línguas. Dons de discernimento de espíritos. Dons de revelações. Você receberá visões do alto, porque o Espírito Santo de Deus manifestará sobre nós com poder de graça. O rio do Espírito está fluindo neste lugar. Porque ele diz: derramarei água sobre o sedento e farei o meu rio sobre o deserto. E o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Sobre toda a carne. O Espírito de Deus é água. E tabernáculo é um momento de chuva, onde o Espírito irá manifestar-se sobre toda a carne. Se você crê nisso essa noite, levante as suas duas mãos para os céus agora, bem alto aí onde você está, e comece a clamar por essa manifestação do Espírito, porque Ele virá manifestar sobre toda a carne, sobre toda a carne. Receba dons espirituais, dons proféticos, revelações, línguas como de fogo. Receba dons do Espírito Santo de Deus. Se você quer isso essa noite, erga a sua voz agora, comece a clamar ao Senhor e a pedir por essa manifestação poderosa. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus irá manifestar poder nesse lugar. Se você quer isso, clame, invoque o nome do Senhor, igreja, porque uma igreja nascida da carne é carnal, mas nós nascemos do Espírito. Somos uma geração espiritual do Espírito de Deus. E como o salmista nos diz, no Salmo 22, versículo 3, a presença do Espírito Santo está entronizada em meio aos louvores. Em meio aos louvores. Em meio aos louvores. Exalte ao Senhor, igreja. O Espírito Santo está nesse lugar, igreja. A palavra nos diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Pessoas voltarão para cá porque o Espírito Santo irá convencer o homem do pecado. A palavra nos diz que o Espírito Santo nos achega a Deus. Então Mateus será uma verdade nas nossas vidas, porque a palavra nos diz: pedir e dar-se-vos-á. Deus começará a entregar os desejos do seu coração. Deus irá ouvir as suas súplicas. Há um Espírito de graça nesse lugar. Há um Espírito de graça nesse lugar. Se você crê nisso essa noite, levante as suas mãos e cante ao Senhor. Há um Espírito de graça nesse lugar. A vida sendo manifestada nesse lugar. Declara, igreja. Invoque o Espírito Santo nesse lugar.
Ele está mudando você enquanto você o adora. Você será visitado pelo Senhor enquanto o adora. É graça, igreja, nós temos motivo para adorá-lo. É graça, igreja. Existe algum pecador aqui nesse lugar? Todos nós somos pecadores, mas é graça, igreja, é graça. O Espírito Santo irá manifestar prodígios e sinais no nosso meio, porque ele diz: sinais e prodígios seguirão os que creem. Existe alguém que crê na presença do Espírito Santo nesse lugar? Será que existe alguém cheio do Espírito Santo nesse lugar? Se existe, começa a adorar um grado de glória. Diga glória a Deus, 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 diga glória a Deus.
você crê que Ele está aqui.